Fala galerinha, beleza? Professor Itaés na área para mais uma aula de matemática. Sou professor da Rede Municipal de Teresina, leciono na escola Jornalista João Emílio Falcão, no bairro Vamos Ver o Sol, na zona sul de Teresina. E é com muito prazer que venho até vocês para mais uma aula gostosinha de matemática. Então, vem comigo. A nossa aula de hoje, galera, é dando continuidade à nossa aula da quarta-feira, certo? Na quarta-feira nós falamos sobre a classificação dos triângulos, tanto quanto a classificação com relação aos seus lados e a classificação com relação aos seus ângulos. Hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo falando sobre as propriedades desses triângulos, certo? Esses triângulos, eles possuem, apresentam umas propriedades específicas, que é o que nós vamos ver hoje. Mas antes disso, vamos dar aí uma pincelada, vamos dar uma resolvida aí no desafio que foi deixado para vocês aí na quarta-feira. Para quem não assistiu à aula, o desafio era o seguinte. Nós temos aí uma figura, certo? Formada por alguns palitos de fósforo. Nós temos aí, se vocês contarem, uma grande quantidade de triângulos. E o desafio era remover 4 fósforos para obter apenas 3 triângulos. Observem aí que nessa figura, nitidamente a gente consegue contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pelo menos 7. Claro que são mais, se eu ficar juntando, pegar os maiores, os menores e tal, são mais de 7 triângulos. Mas ele quer que você remova 4, apenas 4 e exatamente 4, para conseguir apenas 3 triângulos. E aí, para quem não viu, vou deixar aí só um tempinho, rapidamente, para vocês darem uma tentada e a gente volta com a resolução. Pois bem, vamos lá. Conseguiram? Isso aí é um exemplo de um problema muito comum, né? Visto aí muito nos livros, naqueles desafios, até mesmo viralizou aí no Instagram esses desafios, né? Então é algo bem comum. Então vamos lá, ele quer que a gente remova 4 palitos de tal forma que fiquem exatamente 3 triângulos. Então percebam aqui comigo, ó, eu vou retirar esse triângulo, que eu marquei com X, vou retirar esse outro triângulo, ou esse outro palito, aliás, esse outro e este, totalizando aí 4 palitos. Percebam que quando eu retiro esses 4 palitos, eu já tenho a solução do meu problema. Como? Eu vou possuir agora esse triângulo aqui, ó, que eu destaquei em vermelho, certo? Percebam que como não tem mais esses palitos, aqueles triângulos menores, eles deixaram de existir. Da mesma forma, olhando agora para o outro lado, eu tenho esse outro triângulo que eu destaquei aí em roxo, certo? E quando você pega esses 2 triângulos, o vermelho com o roxo, a interseção deles forma um terceiro triângulo, destacado aí em azul. Com isso, a gente chega à solução final do nosso problema. Retiramos 4 palitos marcados com X, consequentemente formamos aí esses 3 triângulos. Beleza? Então, quem conseguiu, parabéns. Quem não conseguiu, mas tentou, também está de parabéns. Nunca desistir, certo? E aí, com a prática, vocês vão conseguir ver essas soluções facilmente. Pois bem, vamos voltar agora para o nosso conteúdo. E a nossa habilidade de hoje é resolver problemas cuja solução requeira o conhecimento das propriedades dos triângulos equiláteros, isósceles ou retângulos.
Lembrem que nós falamos na aula passada da classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, e o escaleno, os 3 lados diferentes. Quanto aos ângulos, nós tínhamos o acutângulo, quando os 3 ângulos são menores que 90 graus, o retângulo, quando ele apresenta um ângulo reto, e o obtusângulo, quando ele apresenta um ângulo obtuso. Na aula de hoje, nós vamos esquecer esses triângulos que se classificam quanto aos ângulos e vamos falar só sobre aqueles que se classificam com relação aos seus lados, certo? E esses nós vamos ver as propriedades. Então, propriedades dos triângulos. Propriedade 1. Essa propriedade 1, ela não é específica do equilátero, ou do retângulo, ou do isósceles, ou do escaleno. Ela é uma propriedade que rege todos os triângulos, é comum a todos os triângulos. E para me falar de outras propriedades, eu preciso sempre ter essa aqui em mente, certo? O que que diz a propriedade 1? A propriedade 1 diz o seguinte: em qualquer triângulo que você pegue, seja ele equilátero, isósceles, escaleno, obtusângulo, não importa. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. Todo triângulo possui 3 ângulos internos. Quando você somar o primeiro com o segundo com o terceiro, a propriedade me diz que essa soma é sempre igual a 180. E aí nós temos um exemplo aí, ó. Esse triângulo tem ângulos alfa, beta e gama, que são letras gregas, que são as letras que representam aí os ângulos em um triângulo, certo? Então, o que está dizendo a propriedade? Que quando eu somar o alfa com o beta mais o gama, essa soma é igual a 180. E isso é fácil de se verificar, pessoal. Professor, como é que eu sei se isso é verdade mesmo? Isso é fácil. Como? Imagine que você pega uma cartolina e desenha um triângulo. Nesse triângulo, você destaca aí o ângulo alfa numa cor vermelha, o ângulo beta na cor verde e o ângulo gama na cor roxa. Em seguida, você pega uma tesoura ou mesmo com a mão e destaca essa figura em 3 partes. Corta ela, divide ela em 3 partes, da seguinte forma, separando aí os seus 3 ângulos. O ângulo alfa do beta separa também do ângulo gama. Depois disso, o terceiro passo é você juntar essas 3 partes através dos seus ângulos, formando essa figura aqui, ó. Percebam que eu peguei as 3 partes e juntei, focando sempre no ângulo, tocando o ângulo com ângulo. Quando eu faço isso, eu formo uma figura, que vocês já viram isso estudando lá os ângulos, na classificação dos ângulos. Isso aí é chamado de ângulo de meia volta ou ângulo raso. E o que é um ângulo de meia volta? É todo ângulo que tem medida igual a 180 graus. Daí o fato de alfa mais beta mais gama ser sempre iguais a 180 graus. Tranquilo? Ficou claro? Deixem aí nos comentários, certo? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo dessa propriedade aí. O exemplo 1 diz o seguinte: qual é a medida do ângulo X do triângulo a seguir? Nós temos um triângulo onde os seus ângulos são X, 80 e 70. Eu quero saber quanto é que vale o X. É 100? É 180? É 90? É 40 ou é 30 graus? Então, para responder uma questão como essa, você tem que lembrar dessa primeira propriedade que nós vimos, que a soma dos 3 ângulos é sempre igual a 180. Então, eu vou pegar X mais 70 mais 80 e vou igualar isso aí a 180 graus. E agora é brincar de resolver essa equação. Vou somar aí no primeiro membro 70 com 80 e repetir os demais. Então, eu vou ter 70 mais 80, isso é igual a 150 graus. Então, vai ficar X mais 150 igual a 180. Como é que eu resolvo isso aí agora? Eu vou isolar o X. Tudo que não tiver X, eu vou jogar lá para o segundo membro. Quando eu digo jogar, entre aspas. Então, se o 150 ele está positivo, quando eu passar para o segundo membro, ele vai negativo. Então, vai ficar X igual a 180 menos 150 graus. E aí,
180 menos 150, nós temos que x é igual a 30 graus, portanto, a nossa alternativa correta seria aí letra E. Galera, quem ainda não domina essa propriedade, eu sugiro que pegue outros exemplos, pratiquem, procure. É muito simples, é muito fácil de encontrar problemas como esse aí nos livros, nos nossos livros ou até mesmo na internet, beleza? Mas pratiquem. Vamos para frente. Propriedade 2. A propriedade 2 diz o seguinte: os ângulos internos de um triângulo equilátero são todos iguais a 60. E isso nós já vimos lá quando nós estávamos classificando. Lembra que eu falei? Pessoal, o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os seus lados iguais, congruentes, mesma medida, e tem seus ângulos também iguais e são iguais a 60. Eu até disse que explicaria melhor na próxima aula. Chegou a próxima aula e nós vamos entender o porquê, certo? Imagine que eu tenho esse triângulo aí e ele é equilátero, né? Vejam as marcações aí nos seus lados. Os ângulos alfa, beta e gama, os três eles são iguais. E aí eu vou chamar eles são iguais a 60 e nós vamos verificar por que eles são iguais a 60, não é isso? Então a verificação, nós vamos fazer o alfa igual a x, como os três ângulos são iguais, o beta também vai ser igual a x e o gama também igual a x, certo? Lá da primeira propriedade, vejam a importância lá da primeira, ó. Para verificar a segunda, eu vou utilizar lá a primeira. A primeira me diz que a soma dos três ângulos é igual a 180. O alfa mais o beta mais o gama é igual a 180. Ora, mas quem é alfa, beta e gama? Nós nos chamamos de x, então nós vamos ter, substituindo aí, nós vamos ter x mais x igual a 180. E aí é só brincar com essa equação. X mais x, 2x, mais x, isso tudo é igual a 3x, igual a 180. Esse 3 agora está multiplicando o x, então ele vai passar para o segundo membro, dividindo. Então, portanto, aí nosso x ele é igual a 180 dividido por 3. Portanto, x igual a 60 graus. Ora, mas o x não é igual ao alfa, também igual ao beta e igual ao gama, então, portanto, o alfa é 60, beta também 60 e, por fim, gama também igual a 60, como nós queremos verificar. Então, verifique que essa propriedade ela é verdadeira. Se um triângulo é equilátero, os três ângulos são iguais, então os três vão ser iguais a 60 graus. Beleza? Vamos para frente. Propriedade número 3. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base são sempre iguais. Tratamos como base o lado que possui medida diferente dos demais. Então, o que nós estamos falando aí? Que inclusive nós já vimos também isso lá na classificação. O que é um triângulo isósceles? Todo triângulo que apresenta dois lados congruentes, consequentemente dois ângulos também congruentes. Então isso aí, além da definição, isso é uma propriedade, certo? A propriedade diz que todo triângulo isósceles tem dois ângulos congruentes, e esses ângulos são os da base, lá que formam o lado diferente dos demais, beleza? E aí, ó, nós temos um exemplo aí, o triângulo ABC. Percebam que o lado AC e o BC, eles possuem a mesma marcação, então quer dizer que eles são congruentes. Observem também que o ângulo A e o ângulo B, embaixo do triângulo, na base, eles foram representados por alfa, quer dizer os dois, quer dizer que eles têm a mesma medida, certo? Está aí destacado para vocês. E aí nós vamos para o segundo exemplo. Dado um triângulo isósceles com um ângulo de 30 graus, como na figura abaixo, determine o valor de alfa. E aí eu já botei até as setinhas, ó. Porque se ele é um triângulo isósceles, nós sabemos que os ângulos da base, eles são iguais. Então, se o meu ângulo de um lado é alfa, o outro também vai ser alfa. Então, quando eu somar esses três ângulos, lá usando a primeira propriedade, alfa mais 30 tem que ser igual a 180. E aí nós temos uma equação e vamos descobrir o alfa através dela.
alfa mais alfa, isso é igual a 2 alfa, e vou repetir o restante, mais 30 igual a 180. O 30 ele está positivo, quando eu mudar de membro, ele vai com a operação inversa, ou seja, vai subtraindo. Então, nós vamos ter que 2 alfa é igual a 180 menos 30. 180 menos 30, isso é igual a 150. Então, portanto, 2 alfa é igual a 150. Da mesma forma lá do item anterior, o 2 agora está multiplicando, vai passar dividindo. Então, alfa é igual a 150 dividido por 2. Que isso me dá que alfa, inclusive tem um errozinho aí, galera, é alfa, não x, que alfa ele vai ser igual a 75 graus. Desconsidere esse x e considere como sendo alfa. Foi um errozinho aí na digitação. Beleza? Então, a solução aí da questão, ele pede, determine o valor de alfa. Alfa é igual aí a 75 graus. Vejam que nós estamos sempre utilizando aí a primeira propriedade. Então, vocês não podem jamais esquecer dessa propriedade. Beleza? Vamos agora para uma quarta propriedade. A quarta propriedade diz o seguinte: a bissetriz, o que é bissetriz? Quando nós estudamos lasceviana nos triângulos, bissetriz. Bissetriz é o segmento que sai de um ângulo ao lado oposto, dividindo esse ângulo ao meio. Isso é bissetriz. De qualquer ângulo de um triângulo equilátero, então fiquem ligados. Essa propriedade é para o triângulo equilátero, certo? Então, se você pegar qualquer um dos ângulos e traçar a bissetriz, aquela bissetriz ela também vai ser a altura. Mas o que é a altura? É o segmento que sai de um ângulo ao lado oposto, formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E também será a mediana. O que é a mediana? Segmento que sai de um vértice ao lado oposto, dividindo esse lado ao meio, certo? Então, esses três segmentos, a bissetriz, a altura e a mediana, para o triângulo equilátero, elas coincidem, elas são o mesmo elemento, o mesmo segmento. E aí nós temos um exemplo, ó. Eu peguei um triângulo equilátero, os três ângulos são iguais a 60 graus, nós já vimos isso, e esse segmento que parte ao meio, esse triângulo, dividido em dois, figura aí à nossa direita da tela, você pode perceber que esse ângulo de 60 em cima foi dividido em 2 de 30, daí ele é bissetriz. Você pode perceber também que esse segmento forma dois ângulos de 90 graus, dois ângulos de 90 graus, então ele também é altura. E percebam também que as bases desses dois triângulos possuem a mesma marcação, isso quer dizer que é mediana. Então, esse segmento, ele é bissetriz, altura e mediana. Professor, isso aí vale somente para o triângulo equilátero? No geral, sim, mas tem um detalhe que eu não botei aí, certo? No triângulo isósceles, ele tem dois ângulos da base iguais e um diferente. Se você traçar esse segmento pelo ângulo que é diferente, esses três segmentos eles também vão coincidir. Então, no triângulo isósceles, ele só coincide se for através do ângulo diferente dos demais. Tranquilo? Então tá aí, ó, destacando os dois ângulos iguais, que é bissetriz. Eu botei vermelho, ó, igual o nome. Os dois ângulos retos, 90 graus, então a altura. E os dois segmentos da base iguais, que garante que também é mediana. Com isso, galerinha, a gente vai finalizar essa aula de hoje, essa primeira aula de hoje, mas antes disso, deixo uma mensagem para vocês, que diz o seguinte: quando não é mais só brincadeira? Esse é o tema da reflexão. De uma hora para outra, a vida deixa de ser brincadeira. Surgem estudos, responsabilidades e várias preocupações. Mas tudo bem, pois isso não quer dizer que seja algo ruim. A vida só está tomando rumo e você é tão incrível que tirará de letra. Essa mensagem eu escolhi porque é o que eu acredito de vocês, pessoal. Claro que a gente estuda muito, fica cansado, às vezes desmotivado, certo? Mas é lembrar que é um mal
vamos dizer assim, que é necessário, né? E quando você pega gosto, deixa de ser um mal e fica algo prazerosa, certo? Então, com isso, galerinha, a gente se despede aqui dessa aula. Deixo um forte abraço a todos, certo? Qualquer dúvida, já mencionei, quem for meu aluno, vai lá no nosso grupo do WhatsApp ou no chat no Bob Educa-me. E quem não for meu aluno, pode entrar em contato aí com seus professores, que eles podem mandar as dúvidas para mim ou eles mesmos retiram as dúvidas de vocês. Então é isso, até a próxima, fiquem com Deus, tamo junto, é nóis.